Boa noite, a paz do Senhor, amém? Boa noite, amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui nessa noite. É um momento muito oportuno para nós estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus, estarmos sendo direcionados nesse tema tão importante que faz parte da nossa história. Nós que somos cristãos e protestantes, nós temos uma identidade, nós temos uma história que nós sempre precisamos revisitar essas verdades sagradas que foram redescobertas, que já eram pregadas, mas os reformadores, como nós entendemos, eles revisitaram ou redescobriram essas verdades. Então, como foi falado, é um prazer também muito grande estar vindo aqui pela primeira vez, conhecendo o povo de Deus, um privilégio, uma satisfação muito grande. Como foi falado, eu estava falando com o querido irmão, meu nome é um pouco difícil, né? Então, meu nome é Adler, tá bom? Adler Viana. Então nós somos pastor ali na Igreja Batista Regular do Curió, fica ali Lagoa Redonda, uns chamam de Lagoa Redonda, outros Curió, mas ali pertinho da Naturágua, se os irmãos conhecem por aquela localidade, nós estamos ali localizados, estamos pastoreando na Igreja Batista Regular do Curió. Caso os irmãos queiram nos conhecer mais, nas redes sociais, IBR Curió, os irmãos vão ficar aí bastante direcionados nas nossas redes sociais e também as nossas pregações e etc, tá bom? Então hoje nós temos essa incumbência no tema Porque a Fé Reformada, tá bom? Eu acredito que diante disso seria muito interessante nessa pergunta de tudo aquilo que foi falado, nós termos uma breve revisitação das 5 solas da Reforma Protestante, tá certo? Por que a fé reformada? Acredito por causa do coração dessas 5 solas, nós iremos aqui de maneira objetiva vislumbrarmos nesta noite. Eu gostaria, antes de tudo, termos um texto base, Romanos capítulo 1, que é o texto onde Martinho Lutero, ao meditar, ao expor a epístola de Paulo aos Romanos, ele teve uma crise existencial, uma crise onde de fato ele pôde descobrir de fato o que é a justiça de Deus. Ele se apegava nesta expressão justiça de Deus e olhando para a sua vida, ele não conseguia enxergar aquele ponto da sua vida, o que de fato significava isso. E ele pôde, ao expor e ao estudar essa epístola, perceber que a justiça de Deus se revela em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, nós temos essa justiça, essa justificação imputada a nós, que é uma justiça alheia, que nós recebemos pela fé, é uma declaração de Deus que nós somos salvos e justificados por aquilo que Cristo fez por nós. Diante dessa justiça, que se revela no Evangelho, nós temos a nossa tão grande salvação. Então, o Evangelho de Paulo aos Romanos, capítulo 1, vamos ler apenas um versículo, será o nosso texto base nessa noite. Nós não vamos expor a epístola de Paulo aos Romanos, nem também esse verso, mas apenas para nós adentrarmos aqui em nosso estudo nessa noite, tá bom? Então, Romanos capítulo 1, verso 17, que nos diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, Paulo aqui, colocando diante de nós essa importante doutrina, a doutrina da justificação pela fé, que Lutero e outros reformadores puderam perceber, pregar e viver essa justiça, essa imputação que Cristo fez por nós de maneira perfeita na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, como falamos agora há pouco, nosso intuito é nós termos um breve vislumbre sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Estamos comemorando 506 anos da Reforma Protestante. Sempre quando chegamos no mês da Reforma, é significativo nós perguntarmos de onde nós viemos, quais são as nossas raízes, aonde está localizado a nossa história. Infelizmente, nós temos criado uma cultura, nós, os crentes odiernos desses últimos tempos, uma cultura que não prioriza o passado. E diante disso, nós perdemos quem nós somos.
já que nós temos um passado glorioso, uma reforma protestante que nós, neste ano, estamos comemorando 506 anos, o que nos diferencia das outras religiões? Qual é a nossa identidade? Onde nós estamos localizados? Então hoje eu gostaria de perceber com os irmãos os 5 solas da Reforma Protestante. Vale também ressaltar que nós temos aqui 506 anos de muita teologia, história da igreja, e não vai dar para nós abarcarmos tudo. Mas acredito que ao decorrer da semana os irmãos perceberam muitas questões significativas no contexto histórico, teológico, que estão ali inseridos no contexto daquele período e que nós iremos, na parte aqui da teologia, estarmos meditando um pouco sobre esses 5 solas da Reforma Protestante. Então, nosso objetivo é nós percebermos de maneira breve, para nós estarmos localizados e sermos direcionados por isso, acerca das origens, em segundo lugar, a intenção dos reformadores e, por fim, a resposta da Reforma Protestante, que foi esses 5 solas, ou 5 gritos de guerra da Reforma Protestante, ou como é o tema, o brado da Reforma ou dos reformadores, que foram esses 5 solas. Então, em primeiro lugar, as origens da Reforma. A Reforma, ela teve uma origem. Ela não começou no vácuo, ou seja, no vazio. Algo aconteceu para a Reforma surgir. Então, em um sentido, a Reforma Protestante, ela teve uma origem em Lutero. Por quê? Porque Lutero sistematizou, ou começou por ele, a justificação pela fé. É claro que outras pessoas antes de Lutero falavam sobre a justificação, mas a partir de Lutero nós temos uma compreensão ou uma doutrina mais aprofundada diante dessa tão magnífica doutrina que muitos crentes ainda não entenderam acerca da justificação pela fé, como Lutero, entre outros, diziam, é onde a igreja fica de pé ou onde a igreja cai. É a justificação que é o coração de todas as demais doutrinas, porque é aqui que nós somos aceitos por Deus. É aqui que nós começamos a nossa vida com Deus. Então, em um sentido, a reforma ela teve origem com esse grande reformador, Martinho Lutero, entre outros, por causa dessa sistematização, essa organização da justificação pela fé. Todavia, em outro sentido, a reforma surgiu em outras tentativas de renovação. Nós temos, ao decorrer da história da igreja, antes dos reformadores, outras tentativas de renovação, de reforma, breves reformas que nós podemos vislumbrar ao decorrer da história da igreja. E nós temos esses grandes precursores da reforma. Eles são chamados de pré-reformadores. Então é muito importante que quando os irmãos estiverem estudando sobre a reforma protestante, não esquecerem que antes dos reformadores nós tivemos esses pré-reformadores. Esses irmãos que tentaram, de alguma forma, ocasionar um direcionamento, um retorno para as Escrituras diante de algo que estava acontecendo naquele período. Então eles tentaram, de alguma forma, essas ênfases de renovação, essas doutrinas cruciais que nós percebemos ao decorrer da história da igreja. E eu quero citar apenas 3 que nós percebemos, que é o famoso Pedro Valdo, onde nós temos os valdenses. Então Pedro Valdo ali, século XII. Então veja, desde o século XII nós já temos alguns irmãos que estavam tentando colocar ênfase nas escrituras, coisas que a igreja naquele período estava se perdendo ou se desviando ao decorrer dos séculos. Então Pedro Valdo ele foi uma pessoa importante, porque ele teve a percepção de tentar de alguma forma traduzir para o seu contexto, para a língua da sua época, as escrituras, que era uma das coisas que os reformadores eles sempre estavam batendo na tecla: a Bíblia nas mãos do povo, a linguagem das Escrituras em forma simples, peculiar, para que o povo pudesse entender as Sagradas Escrituras. Então conta-se a história que ele era uma pessoa rica, um grande comerciante, que ele abandonou as riquezas,
apenas ficou com as riquezas, com a sua família e foi pregar o Evangelho com esse intuito de que a palavra de Deus pudesse adentrar em muitos corações. Outro personagem bastante conhecido é o famoso John Wycliffe. John Wycliffe ele foi um professor, um erudito na Universidade de Oxford, teólogo, reformador inglês, e ele trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês. Então, mais uma pessoa com esse intuito de que a palavra de Deus fosse colocada nas mãos do povo. E outro pré-reformador muito conhecido que influenciou de maneira bastante direta Martinho Lutero é John Huss. Ele também foi influenciado pelas ideias de John Wycliffe, mas ele conta a história que morreu na estaca cantando um cântico muito conhecido: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, John Wycliffe e John Huss, eles contribuíram bastante, junto com Pedro Valdo, e também nós temos a importância de John Huss na estruturação da língua tcheca. Ele teve a singularidade de colocar os acentos na língua, de estruturar a língua naquele período, para que através disso a Bíblia também pudesse chegar nas mãos do povo. Então vejam, meus irmãos, que esses precursores, homens de Deus que amavam as Escrituras, eles deram a sua vida ao ponto de outras pessoas que vieram após eles fossem influenciados. Então esse primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é que os irmãos possam perceber essas origens. A origem não começou de maneira objetiva com os reformadores, mas vieram os precursores ou os pré-reformadores. Em segundo lugar, a intenção dos reformadores de purificar a igreja. Os reformadores também tiveram essa intenção objetiva diante do contexto abusivo de purificar a igreja, e três fatores estão relacionados nessa intenção de purificar a igreja. Primeiro, a moralidade. Em segundo lugar, a doutrina. E por fim, a prática. Eram três coisas, ou era o tripé da intenção dos reformadores nessa reforma da igreja: a moral, a ética e a doutrina. Três coisas que estão ligadas de maneira significativa. Quando eu tenho uma doutrina correta, eu vivo de maneira correta e eu tenho uma moralidade correta diante de todas as pessoas. Então nós temos alguns contextos abusivos que eu vou citar para que também os irmãos possam pesquisar de maneira mais profunda esse contexto abusivo que os reformadores, nessa intenção, eles estavam lutando contra, quando eles também eles vão responder os 5 solas da reforma. Primeiro é o abuso papal. Era um abuso, um contexto abusivo, onde a teologia, a prática, a conduta imoral por parte desses líderes, a comercialização da religião. Nós temos as famosas indulgências, que foi o ponto onde Lutero batalhou o centro das 95 teses. Muitas doutrinas estavam ligadas às 95 teses, mas o coração da resposta de Lutero no debate no Castelo de Wittenberg era justamente essa comercialização da fé. Lutero ficou transtornado quando ele começava a perceber que a igreja pedia para fazer penitência, mas as Escrituras nos diziam: se arrependam dos seus pecados. Então, nós temos esse primeiro contexto abusivo, o abuso papal. Segundo, a pretensão papal, ou seja, a autoridade máxima na igreja, onde o debate gira em torno de Mateus 16, 18. Pedro, tu é a rocha, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, houve essa discussão. Os reformadores entendiam que ali era Cristo e não o próprio Pedro, porque a Igreja Católica tem uma doutrina da sucessão apostólica. Então, nós temos essa pretensão papal, implicando autoridade máxima, honra, quando os papas, eles prenunciavam, anunciavam uma doutrina absoluta diante da igreja, porque na visão católica, a igreja é a mãe das Escrituras. Nós, protestantes, cremos que a igreja está submissa às Escrituras. A igreja surge a partir das Escrituras e não o contrário. Então, aqui é um pressuposto muito significativo diante desse contexto abusivo. Terceiro, nós temos o cativeiro da palavra de Deus, onde a palavra de Deus estava somente submetida às autoridades da época, ao Papa,
aquelas pessoas que estavam ali qualificadas para interpretar as Escrituras, e o povo não tinha acesso à palavra de Deus. E um dos pontos aqui para libertar aquelas pessoas do cativeiro da palavra foi as confissões. As confissões teológicas, que eram resumos da fé. Por exemplo, o catecismo menor de Lutero foi feito para as crianças. Então, o intuito de que pudesse chegar a linguagem bíblica às crianças, para que elas pudessem, através disso, crescerem nas Escrituras e serem libertas desse cativeiro. A Bíblia deve estar no coração do povo, na mente do povo, para todas as pessoas, para que elas possam crescer de maneira correta. Quarto lugar, nós temos a exaltação do monasticismo, votos de celibato, pobreza, obediência, uma vida onde a pessoa deveria sair do seu contexto secular e entrar no monastério, para que através disso a pessoa buscasse mais a Deus, fosse mais espiritual, e ao decorrer disso os reformadores entendiam que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não há essa visão de sagrado e profano. Nós que temos uma vocação, mesmo que ela seja secular, nós podemos adorar a Deus de maneira bíblica e correta e plena, da mesma forma que eu estou adorando nesse momento, pregando para vocês. Porque qual é o pensamento de muitos crentes, né? Quando os louvores, ou aquelas pessoas que estão no cântico, ou o pastor, ele é mais espiritual do que os membros da igreja, não é isso? Muitos crentes pensam assim. Então é uma visão ainda católica, porque infelizmente os crentes, ou muitas igrejas cristãs, o catolicismo ainda de alguma forma, com novas roupagens, ainda estão em nossos corações. Então não é porque eu sou pastor, ou porque você é membro, que eu sou mais espiritual. Tudo que nós fazemos é espiritual para Deus quando nós colocamos o nosso coração de maneira correta. Existe uma história muito conhecida que é o do sapateiro. Chegou para Lutero, não sei se os irmãos já ouviram, e o sapateiro com aquela visão, né? Lutero, como é que eu faço para glorificar ao Senhor? Aí Lutero perguntou, qual é a sua profissão? Eu sou sapateiro. Ele com aquela visão que tinha que abandonar, né, tudo e ir para o monastério. Aí Lutero responde para ele, faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Você estará glorificando ao Senhor. Então veja que é algo simples. É apenas um sapateiro, mas no serviço em ele promover, de ele fazer o melhor sapato, de ele limpar aquele sapato da melhor forma possível, era uma espiritualidade ao extremo, ou uma espiritualidade bendita, porque o seu coração estava ligado a essa vocação que ele recebeu. Então nós temos essa doutrina bastante maravilhosa também. A mediação usurpada, né, que é atribuída a Maria, aos santos, a transfusão automática da graça nos sacramentos, por exemplo, na missa, toda missa Cristo está morrendo, o corpo e o sangue de Cristo naquele momento ali, por isso que aqueles que foram católicos ele não pode, né, mastigar a hóstia, né, porque ele é o corpo de Cristo. Então tem toda uma doutrina por detrás dessa mediação, e quando nós respondemos de maneira correta essa graça ou esse sacramento, nós temos algo vindo de Deus. Então uma coisa de obras aí também, os reformadores foram contra isso também. E por fim, nós temos o papel das boas obras como meio para obter, em certo sentido, a graça de Deus. Então esses pontos que eu citei agora há pouco foram esses contextos abusivos que os reformadores estavam enfrentando e observando, para que as 5 solas da reforma pudessem chegar de maneira perene, de maneira eficaz em muitos corações. Então, em terceiro lugar agora, a resposta dos protestantes aos abusos da igreja, os 5 solas, os 5 gritos de guerra, o brado da reforma protestante. Então, a palavra sola, certo? Não é quando a gente pega, né, a chinela, tá bom, e dá uma sola, não é isso. Sola significa somente. É uma palavra latina. Então, por isso que nós temos sola escritura, sola gracia, sola deo glória, ou seja, somente, somente, somente. O ponto é, você deve se concentrar nesta doutrina somente, o que ela significa para mim, para que através disso eu possa viver de maneira correta, tá bom? Um ponto importante sobre o sola escritura, o sola gracia e o sola Christus, nós temos aqui o ponto, né, desse coração, tá certo? Da doutrina
a autoridade vindo das Escrituras, e os outros solas estão ligados à nossa salvação. E por fim nós temos o sola Deo Glória, que é somente a Deus a glória. Então, os irmãos observarem os 5 solas, tenha na sua mente agora, tem como nós colocarmos um slide para os irmãos, mas os irmãos podem verificar depois na imagem. Os irmãos precisam entender que há uma sistematização. O sola Escritura é o fundamento. Os 3 outros solas é ao intermediário que está ligado à nossa salvação. E o último sola, que é o sola Deo Glória, se refere à nossa salvação. Então, a autoridade das Escrituras, depois nós temos a nossa salvação e, por fim, nós temos esta bendita salvação, porque tudo vem da glória do Senhor. Então, o primeiro sola que nós vamos considerar a sola Escritura, somente a Escritura. As Sagradas Escrituras é a nossa suprema e única regra de fé e vida. Ou seja, não as tradições humanas determinam a nossa fé e nem ordena a nossa obediência. Somente as Sagradas Escrituras é a nossa regra de fé. E com isso, meus irmãos, os reformadores eles estavam partindo do ponto que nós devemos suspeitar da nossa razão. Por quê? Porque a nossa razão é decaída. Então nós devemos ter muito cuidado com a razão absoluta ou doutrinas que muitas vezes nós queremos proclamar, partindo somente da nossa razão. Nós podemos aqui conectar essas questões, a razão, à filosofia. A filosofia ela tem um ponto de queda, porque ela parte somente da razão humana. Ela não coloca as Escrituras em primeiro lugar. Então os reformadores, eles partiam desse ponto, somente as Escrituras. Tudo deve ser testado ou passado pelo crivo das Sagradas Escrituras. E um texto que eu gostaria de citar, enquanto eu cito, os irmãos podem abrir também para nós ganharmos tempo, é 1 Tessalonicenses 2,13, quando o apóstolo Paulo, demonstrando como a palavra de Deus chegou na igreja de Tessalônica, ele afirma, não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus chegou ao coração daqueles irmãos de maneira correta, fidedigna, de maneira que aquelas pessoas puderam vislumbrar que a pregação do apóstolo Paulo era uma pregação com a autoridade do poder de Deus. A nossa mente, a nossa vida deve estar submissa para receber a palavra da forma como ela é. Não julgarmos a palavra de Deus em si mesma, mas recebermos porque ela é a inspiração de Deus. Ela não contém erros. O texto de 1 Timóteo vai nos dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada significa soprada. A supervisão do Espírito na personalidade dos escritores. Os escritores, com a sua personalidade, com a sua intenção, e no momento da escrita, o Espírito de Deus preservou e queria aquilo que de fato Deus pudesse colocar no texto sagrado. Então, diante disso, nós temos essa prontidão, essa submissão de nós recebermos a palavra de Deus como ela é. Porém, meus irmãos, diante disso também, outro princípio importante da sola Escritura é que os reformadores, eles não rejeitavam a tradição da igreja. A tradição da igreja ela é importante. A prova disso é que os reformadores eles voltaram às fontes. Basicamente o que os reformadores fizeram, eles voltaram às doutrinas como elas tinham sido pregadas inicialmente. Veja que o próprio livro, ou as Institutas da religião cristã de João Calvino, ela é uma doutrina agostiniana, porque ele voltou às fontes e descobriu que aquelas doutrinas eram aquilo que sempre a igreja pregou sobre a graça de Deus, sobre a soberania da eleição divina e tantas outras coisas. E Lutero e outros reformadores fizeram a mesma coisa, eles não rejeitaram a tradição. Porém, quando a tradição se colocava contra as Escrituras, o que é que os reformadores faziam? Eles rejeitavam a tradição dos homens. Porque nós temos a tradição de Deus. Os apóstolos,
é a tradição de Deus, é o fundamento da igreja. E muitos crentes continuaram nessa tradição, pregando o evangelho puro e simples como ele é. Então isso é muito importante também, nós termos a sola escritura, mas não estarmos contra a tradição da igreja ou a história da igreja, porque muitas coisas são boas, muitas coisas são belas, ok? Mas para nós irmos para o próximo sola, já que nós falamos um pouco dessa questão de nós suspeitarmos da nossa razão, de tudo está submetido, a nossa vida está submetida, a nossa razão, o nosso coração está submetido, e ao mesmo tempo aprendermos com a tradição da história da igreja, o que a sola escritura nos ensina. Primeira coisa, meus irmãos, a primeira coisa que a sola escritura nos ensina é até que ponto nós entendemos de fato somente a Escritura. Nós buscamos, amamos e vivemos e oramos segundo as Escrituras? Precisamos perguntar isso nessa noite. Ou a palavra de Deus está distante de nós? Mas nós cremos que a palavra de Deus é inspirada, ela faz todas as coisas, mas muitas vezes ela é somente de boca. Ela não é suficiente em nosso coração. Nós estamos distantes dessa palavra, estamos distantes da leitura, estamos distantes do aprofundamento teológico e espiritual para que possamos viver uma vida piedosa. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a bússola que nos guia através das tempestades e sobre as ondas que encontramos ao longo da vida. As dificuldades vão aparecer, as provações vão aparecer, mas a palavra de Deus vai nos dizer: vá para cá, saia desse caminho, entre para o caminho estreito, entre para o guia de Deus, somente a Escritura para a sua vida. É assim que nós, de fato, respondemos a palavra de Deus ao longo da nossa jornada. Enquanto estamos caminhando, devemos, como peregrino, do livro de John Bunyan, com as Escrituras na mão, caminhando, sendo direcionados para a glória eterna, para aquilo que nos aguarda. A palavra de Deus, ela nos guia, ela é a regra pela qual nós trabalhamos. O próprio Tiago vai nos dizer que essa palavra ela deve ser vivida, é como um espelho. Nós precisamos olhar para ela e ao mesmo tempo olhar para nós e aprendermos com ela e vivermos e praticarmos essa palavra. Não somente ouvintes, mas praticantes. Certa feita Jesus com os religiosos nos diz: vocês me honram de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Portanto, que possamos nessa noite voltarmos ao sola Escritura de boca e de coração. A palavra de Deus também é a água pela qual nós nos purificamos. Salmo 119, verso 9 nos diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então o mundo vai nos dizer: ande assim, faça isso, pense dessa forma. Mas a palavra de Deus vai dizer: ande de acordo com a minha palavra. Só assim você será limpo, só assim você será puro, só assim você será reto, porque a minha palavra, ela é a verdade. Mas também, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é o fogo que faz arder o nosso coração. Jesus, no caminho de Emaús, falando com aqueles discípulos, Lucas 24, 32 nos diz: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Veja, Jesus pregando a palavra, e quando eles relembraram as palavras de Jesus, o coração queimou. O coração regenerado, o coração
querendo estar perto de Jesus, enquanto ele expunha as Escrituras. Quando Jesus expõe as Escrituras, quando a palavra de Deus está sendo proclamada, quando a palavra de Deus é aberta, quando nós lemos as Escrituras, não é um livro qualquer. Não é um livro simples que a gente folheia e faz o que quiser com ele, mas é quando nós lemos essa palavra, ela nos confronta de tal ponto que o nosso coração é mexido. O nosso coração é movido para algo, é movido para a voz de Cristo, em arder o coração, em estar perto de Cristo, porque a palavra e Cristo, elas andam juntas. Se nós estamos distantes, meus irmãos, dessa palavra, é porque nós estamos distantes de Cristo de alguma maneira. Porque a palavra, Cristo, é a palavra encarnada. Estava com Deus e se encarnou. A palavra, o verbo, o Logos de Deus, que proclamou e fez muitas coisas. Essa palavra também quer fazer grandes coisas em nosso coração. Então a palavra de Deus nos guia, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus faz arder o nosso coração, a palavra de Deus também nos sustenta. Jó capítulo 23, verso 12 nos diz: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. Veja, Jó aqui nos afirmando a importância deste pão, deste alimento. E nós sermos alimentados constantemente. Só a Escritura e meu sustento espiritual. Mas por fim, a palavra de Deus também é a espada pelo qual lutamos. Efésios 6,17 nos afirma: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem. Recebam essa armadura de Deus. Estejam revestidos para que vocês possam avançar, para que vocês prossigam na caminhada cristã. Nós precisamos desta palavra, porque esta palavra testifica em nosso coração, o Espírito testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Da mesma forma que há uma relação da palavra e de Cristo, também há uma relação da palavra e do Espírito. Jesus nos afirma: eu vou para o Pai e eu deixarei outro Consolador, e ele testificará de mim. O Espírito nos direciona para Cristo, testifica essa palavra de Cristo em nosso coração, ao ponto de nós estarmos unidos a Ele constantemente. Portanto, esse é o primeiro sola escritura que nós aprendemos. Segundo sola graça, somente pela graça. Ou seja, somente a graça de Deus, não a bondade, não o esforço humano salva pecadores. A teologia reformadora não ensina as pessoas buscarem salvação nos sacramentos, nas ordenanças, nas boas obras, jamais. Mas a teologia da reforma se opõe a qualquer tipo de resquício de boa obra que a gente possa fazer para merecer a nossa salvação. Não é por causa do nosso poder, nem da nossa vontade. A salvação pertence ao Senhor, porque nós somos depravados. Existe um livro que os irmãos precisam comprar e ler: Escravos, de Martinho Lutero. Escravos do pecado. A nossa vontade está escravizada. Ela não consegue se libertar por si mesma. Nós amamos o pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, vai nos dizer: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos estão destituídos da glória do Senhor. Portanto, esta graça, ela precisa nos conquistar. Ela precisa fazer aquilo que Jesus nos relata no diálogo com Nicodemos, capítulo 3, verso 7,
importa-vos nascer de novo. E esse nascer de novo, lá no texto, é o nascimento do alto. É um nascimento que vem de cima para baixo, começa de Deus para nós e não de nós para Deus. Vem de Deus e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então os reformadores diziam que a salvação não é uma questão de você receber instruções sobre como ajudá-lo a resolver um dilema, a sua salvação. Pelo contrário, é Deus que resolve o nosso dilema, porque nós somos mortos, nós somos pecadores. Efésios capítulo 2 vai nos dizer: filhos da desobediência, das potestades, dos principados. Nós éramos assim. E lá no verso 5 eu costumo dizer que é a palavra, uma das palavras mais importantes da Bíblia. Porque Deus vai nos dizer: mas pelo seu grande amor. Mas nós estávamos em um caminho contra Deus. A humanidade sem Cristo é um grande cemitério. São mortos e vivos para o pecado. Mortos para Deus, mas vivos para o pecado. Mas Deus foi lá. Deus foi até o seu coração caído. Deus foi na sua incredulidade. Deus foi na sua desobediência e transformou isso em Cristo Jesus. É isso que a graça de Deus nos faz. É Deus abrindo os céus e nos dizendo: eu sou favorável a você em Cristo Jesus. Esse, meus irmãos, ou essa é a grande questão que nós precisamos nessa noite perguntarmos, se de fato fomos marcados pela graça. Se Cristo nos marcou com as suas palavras, com fé, com esperança, com amor. Se de fato Cristo, ou o próprio Deus, diante da sua graça, quebrou o nosso orgulho, a nossa desobediência, e nos trouxe para Ele. Nós temos várias características da graça de Deus, como por exemplo, nos chamando. Gálatas 1,15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Veja, Paulo, ele lembrando dessa graça, ele não tem outra coisa a não ser afirmar: Deus me chamou pela sua graça. E essa graça está ligada a Jesus porque Ele quis revelar o seu Filho em mim. Deus disse para Ananias: vai lá, Ananias, porque eu vou mostrar o que é sofrer pelo meu nome. Será um instrumento de graça em minhas mãos. Somente a graça de Deus faz isso. O fariseu dos fariseus, aquele que andava segundo a lei, irrepreensível, como o texto de Filipenses vai nos dizer, mas a graça foi lá. A graça foi lá e quebrou o seu coração. Todo o seu orgulho, o perseguidor, o principal dos pecadores, passou a ser o maior missionário. O maior pregador do Evangelho, agora estava de fato sofrendo por Cristo. Essa graça é transformadora. Eu costumo dizer que essa graça, ela é tão doce, que ela nos faz simpáticos a Deus. Porque nós não amávamos a Deus. Nós não buscávamos a Deus. Mas Deus foi lá nos chamando e nos regenerando. Tito capítulo 3, verso 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Verso 6 do capítulo 3 de Tito. Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus. Foi algo generoso. Deus foi lá e nos resgatou. Então veja, a graça nos chama, a graça nos regenera, mas também a graça nos justifica. Romanos 3,24 afirma: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há
em Cristo Jesus. Então veja, meus irmãos, nessa noite nós temos essa percepção somente pela graça, do chamamento da salvação, na regeneração e também na justificação. E aplicando para as nossas vidas diante desses textos e do contexto da reforma, na resposta, no grito de guerra que nós precisamos nessa noite, termos esse brado como igreja cristã. A graça de Deus é o grande estímulo para vivermos a vida cristã. A graça de Deus nos leva de volta para Ele mesmo. A graça do Senhor quebra os nossos corações. A graça de Deus fortalece em tempos de conflitos espirituais. Quanto maior for o conflito, não olhe somente para o seu pecado, olhe também para a graça, porque é lá onde está a sua saída. Quanto maior a tribulação, maior a graça de Deus. Onde abundou o pecado? Graça de Deus. Então é da mesma forma, meus irmãos, essas coisas que nós estudamos, tem contextos históricos, tem datas, tem tantas outras coisas, mas tem que ter algo prático em nossa vida. Não foi simplesmente uma reforma, uma discussão política, uma discussão religiosa. Meus irmãos, foi uma discussão do nosso coração diante de Deus. A graça de Deus precisa também ser proclamada em nossos corações, em nossa vida. Deus faz isso no coração do seu povo. Terceiro sola, solos Cristo, somente Cristo. Cristo somente, não os santos, os anjos, o ministério, os ritos da igreja, nossas obras, mas somente Cristo age como mediador, redentor e salvador. Texto muito conhecido, 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há somente um mediador. E o interessante é que quando os reformadores proclamavam os solos Cristos, eles tinham 3 ofícios muito importantes, que muitas vezes nós nos esquecemos. Somente Cristo, o profeta. Somente Cristo, o rei. Mas também o nosso sacerdote. Então ele é o nosso profeta por excelência. As palavras de Cristo, elas nos direcionam para aquilo que é correto. Não precisamos de outra palavra, a não ser a palavra do próprio Cristo, que nos consola, que nos edifica, que nos levanta. O nosso sacerdócio está em Cristo Jesus, Ele intercede por nós neste momento. Hebreus vai nos dizer, está à direita de Deus. É uma doutrina até esquecida, porque nós só falamos de morte e ressurreição, mas não acabou aí. Ele foi assunto aos céus. Ele está à direita de Deus, fazendo o que, pastor? Intercedendo e reinando. Está esmagando cabeças, como o texto de Efésios vai nos dizer. Toda a plenitude está em Cristo. Principados e potestades, Ele cravou na cruz. E a cada dia que passa, a igreja está avançando pelo reinado de Cristo, esse reinado que já habita em nosso coração. Ele deu à igreja o poder e a autoridade. Eu estou convosco. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quê? Porque Ele venceu e ele agora está à direita de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Aperfeiçoados. E por que o solos Cristos é importante? Primeiro, meus irmãos, porque nós ainda vivemos em um contexto, preste atenção, de liberalismo teológico. Já ouviu aquela frase, né? Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor e fica por aí mesmo. Mas Deus também se ira. O Evangelho não somente começa com a nossa exaltação, eu diria, o Evangelho deve começar com a nossa humilhação. Para que você seja exaltado com Deus, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, a primeira coisa que você precisa aprender, você é pecador e precisa se prostrar, se arrepender dos seus pecados, dizer, eu não tenho outra saída, se eu não receber a Cristo, eu serei condenado. A partir disso, você agora tem um acesso
das boas novas. Isso é conversão. Conversão são duas frentes: arrependimento e fé. O arrependimento é a tristeza da conversão. A tristeza de Deus que nos conduz ao arrependimento, como Coríntios vai dizer. Mas não fica só aí. Quando você olha para si, olha para os seus pecados, eu mereço a condenação. Aí você coloca a sua fé em Jesus, que é o ponto positivo. Quando você coloca a sua fé, você recebe tudo aquilo que é de Cristo a seu favor. É a união com Cristo. Tudo que é de Cristo passa a ser nosso. Pela fé. Esse instrumento que Deus nos concede mediante a sua graça. Então nós devemos fugir do liberalismo teológico. Por quê? Somente Cristo. Mas também é importante no mundo pós-moderno em que nós vivemos. O pós-modernismo enxerga a verdade como relativa, uma mera ferramenta de poder, nega verdade universal e absoluta. Quem não já ouviu, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Cada um tem a sua verdade. E com isso nós estamos, meus irmãos, nos colocando contra Cristo. Se nós amamos a Cristo verdadeiramente, há somente uma verdade. Eu sou o caminho, e não existe dois caminhos. Não existem duas verdades. Só existe uma. Portanto, a palavra de Cristo vai contra todas essas heresias que são proclamadas nesses dias odiernos. Novas formas de casamento. Novas formas de amores que não é amor. Não é casamento, porque casamento é monogâmico, como a Bíblia se prescreve. E acabou. É a palavra de Cristo e ponto final. Somente Cristo. Essa é a verdade absoluta. Não podemos nos colocar contra isso. Se nós nos colocarmos contra isso, estamos nos colocando contra a palavra e contra Cristo. Não esqueça, Cristo e a palavra andam juntas. Cristo é a palavra encarnada. Portanto, nesse período odierno em que nós vivemos, devemos proclamar o Cristo sacerdote, o Cristo rei, mas também o Cristo profeta. E a aplicação para irmos para o próximo solo é: você tem amado esse profeta? Você tem amado as palavras de Cristo? Quando a palavra de Deus é colocada diante de vós, em seu coração, qual é a sua resposta? O que você tem respondido? O que o seu coração tem crido ao decorrer da leitura da Sagrada Escritura diante da palavra ou da voz de Cristo em sua vida? E mais, o reinado de Cristo que governa os céus e a terra, Cristo lhe governa? Cristo governa a sua família, Cristo governa o seu casamento, Cristo governa o seu trabalho, Cristo governa as suas finanças, Cristo governa os seus estudos. Onde está o reinado de Cristo em sua vida? Somente Cristo. Precisamos conhecer a Cristo de modo pessoal e experimental. Não somente proclamarmos somente Cristo, mas Cristo ser tudo para nós. Tudo para nós. Quarto sola, somente pela fé. Somente a fé nas boas obras, ou a fé combinada às obras, é o instrumento pelo qual o pecador é justificado da culpa de todo pecado e declarado justo por Deus. Então, os reformadores, ou a teologia reformada, estabelecia a convicção de que não importa o quão sinceras sejam as nossas intenções, por maiores que seja o nosso amor, as nossas boas obras, os nossos atos de devoção, nada pode expiar os nossos pecados diante de Deus. Não importa a sua sinceridade. Sem Cristo, a sua sinceridade é pecaminosa. É como trapos de imundície. Isaías vai nos afirmar. Romanos capítulo 4, versos 4 e 5 vai nos dizer: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui está a justiça de Deus. A nossa fé, esse instrumento, deve ser direcionado para Cristo.
Não é uma fé em si mesmo. Nós não somos salvos pela fé, mas a fé direcionada ou apontada para Cristo. É aqui, meus irmãos, onde está essa imputação da justiça. Então os reformadores nos ensinavam que a fé é com uma mão. Isso aqui é interessante, é uma das ilustrações de um dos reformadores. A fé é com uma mão, não uma mão pela qual nós trazemos o nosso mérito, a nossa dignidade para apresentar a Deus, mas uma mão vazia. Nós entregamos a nossa mão vazia, clamando a Deus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Certa feita, Charles Spurgeon, ele afirmou: mas realmente é verdade que nós não contribuímos com nada com a nossa salvação, porque sempre o ser humano ele quer, né, colocar alguma fagulha lá. Aí Charles Spurgeon respondeu àquele irmão incrédulo, né? Tá bom, nós contribuímos com uma única coisa, com os nossos pecados. É a única coisa que você contribui e nada mais. Só os seus pecados que você contribui. Portanto, meus irmãos, união com Cristo, tudo que é de Cristo passa a ser nosso. E fé fala de confiança. Essa noite é noite para nós relembrarmos o sola fide, mas perguntarmos a nós: como anda a nossa confiança perante o trono da graça de Deus? Como anda a nossa fé, o nosso amor? Porque esta fé, como o Tiago vai dizer, e os reformadores também afirmavam, essa fé, ela não anda sozinha. Ela é uma fé que está ligada às boas obras, que é consequência da fé salvadora. É claro que um aspecto da nossa salvação é somente pela fé em Cristo. Nós não contribuímos com nada. Mas não termina aí a fé. A fé salvadora, depois que nós nos encontramos com Cristo, os reformadores, eles foram bastante enfáticos. Essa fé produz. É a consequência dessa ligação com Cristo. É confiança, mas também é trabalho. É aquela fé de 1 Tessalonicenses. A fé operosa. A fé que trabalha. Não é uma fé que fica de braços cruzados, parada, estagnada, mas é uma fé que está avançando. É uma fé que santifica. É uma fé que ora. É uma fé que se ajoelha. É uma fé que o seu coração percebe o quanto precisa crescer, o quanto precisa se humilhar. É uma fé, meus irmãos, que descansa, que está apoiado na justificação de Cristo. É uma fé que constantemente está se arrependendo dos seus pecados. Esta é a fé salvadora que Tiago vai nos dizer. Que adianta ter fé e não ter obras. Até os demônios creem. E eu diria que tem demônios que é até mais crente do que os crentes da igreja, porque os demônios estremecem. Hoje os crentes nem tem mais temor na igreja. A Bíblia diz lá que os demônios estremecem, porque sabem quem ele é, mas não obedecem. Mas os crentes são diferentes. Eles não somente tremem, eles não somente têm uma percepção de uma fé monoteísta, intelectual, como os demônios têm. Eles sabem quem é Deus. Mas os crentes, eles sabem e eles vivem. Eles praticam esta fé verdadeira, duradoura. Um relacionamento vivo. Vivo. Um relacionamento que pulsa. Um relacionamento, meus irmãos, recíproco. Eficaz para a glória de Deus. E por fim, só lhe deu glória, a Deus somente a glória deve ser dada somente a Deus por nossa criação, por nossa salvação. Eu gostaria de finalizar com Efésios capítulo 1, sobre esta glória, este louvor, tudo redunda no louvor de Deus. Até a nossa redenção, ela está submetida a esta glória, por aquilo que ela aponta. Então nós temos o costume de termos essa exaltação da nossa redenção, e é importante, mas não esquecer que a redenção também aponta para a glória, para o louvor de Deus. O alvo final da teologia é doxológico, é louvor, é o oferecimento do nosso louvor para Deus. Romanos capítulo 11, verso 36, enquanto os irmãos abrem Efésios capítulo 1, porque dele
e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Então veja Efésios, que sempre o texto vai afirmar louvor. Nós temos aqui a salvação sendo atribuído à Trindade, Deus Pai trabalhando, Deus Filho trabalhando e Deus Espírito Santo, e sempre finalizando nessa ação de uma pessoa, ou uma das pessoas da Trindade, melhor dizendo, o louvor. Então versos 6, perceba, depois de falar sobre a ação de Deus, e nos predestinou para Ele mesmo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo. Depois ele vai falar sobre Jesus, a redenção, que Deus derramou isso abundantemente em nosso coração. E lá no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E por fim, depois que fala do Espírito Santo, nós que recebemos, cremos, fomos selados pelo Espírito por causa dessa habitação e ação do Espírito, o qual, verso 14, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então tudo está conectado à glória de Deus. E para nós finalizarmos esse momento, de tudo que Deus está fazendo na nossa vida, nós devemos amar a glória de Deus. Estamos aqui nessa noite por causa da glória de Deus. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, é por conta da glória de Deus. Deus nos conquistou, Deus nos tirou das trevas, Deus nos deu Cristo, Deus nos deu a fé, Deus nos deu o Espírito. E agora o que nós devemos fazer? O único caminho que nós temos nessa noite é olharmos para os céus e glorificarmos a Deus por todas as coisas. A glória de Deus deve ser o grande ato motivador das nossas vidas. Esse é o ponto, meus irmãos, que eu gostaria de tratar com os irmãos essa noite, sobre esses 5 solas, revisitando, e que os irmãos também possam estudar essas questões de maneira mais abrangente, para que possam ter uma vida mais plena, perene, um relacionamento vivo com o nosso Deus. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos mais uma vez por tudo que foi falado ao decorrer dessa semana, que possamos entender isso em nosso coração, de maneira viva, de maneira solene em nossos corações, de maneira piedosa, onde o Teu Espírito há de fazer todas essas coisas. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então que Deus abençoe, meus irmãos, mais uma vez agradecer ao pastor Edson, é isso? Pastor Edson, tá bom? Deus abençoe também os demais irmãos, foi um prazer muito grande, que Deus continue iluminando